Antes de nós entrarmos propriamente dito na história de Roma, nós precisamos falar sobre o seu povoamento. E sobre o povoamento de Roma, há uma série de fatores, há uma série de questões que não foram satisfatoriamente resolvidas, mas que indicam para nós caminhos para uma compreensão de como a região do Lácio, onde fica Roma, foi sendo povoada. Então, em primeiro lugar, é preciso dizer que Roma, a cidade, vai crescer com a sedentarização dos povos no Monte Palatino, até outras colinas ali da região. Sabe-se que Roma é circundada por 7 colinas. Uma outra colina também importante, além do Palatino, é o Quirinal. E dizem alguns historiadores que o Quirinal foi um entreposto para o povo sabino. Então, os sabinos estão entre os povoadores ali da região. Nessa região, né, do Quirinal, o rio Tibre ele faz uma curva e ele contém uma ilha que permite a travessia dele, né? De modo que Roma ela estava no cruzamento entre o Vale do Rio e caravanas de comerciantes que vinham do norte da Península Itálica e do sul, pelo lado oeste da Península Itálica. De maneira que Roma ficava numa posição estratégica. O norte da Península Itálica era a Etrúria, região dos etruscos, um povo de origem ainda não perfeitamente compreendida pelos historiadores, mas alguns dizem que eles teriam uma origem asiática. Enfim, a Etrúria, no norte da Península Itálica, era uma região de cidades ricas e que faziam comércio no mar Mediterrâneo, tinham relações com outros povos. Então Roma era uma região de trânsito. Comerciantes que vinham da Etrúria desciam até o sul, lembrando que no sul da Península Itálica havia colônias gregas. Então era uma região estratégica. E por isso ali alguns povos se fixaram. Algumas populações foram se fixando, ok? Há um consenso entre os historiadores que a região do Lácio já era habitada antes mesmo da chegada dos latinos, uma tribo que é considerada a tribo que deu origem verdadeiramente ao povo de Roma. Então, certamente povos que descendiam do chamado homem de Cro-Magnon, um homem primitivo encontrado na Europa antes das migrações dos povos chamados indo-europeus, teriam vindo aí do norte, região da Rússia, teriam entrado na Europa, se dividido em diversas tribos e dado origem a diversas nações. Então, os latinos seriam originários dos indo-europeus, uma tribo de origem indo-europeia, que teria se misturado, né, de alguma forma com populações locais. Tá? Provavelmente também, né, se mistura com os sabinos. Ok? Mas o que fica é que na formação de Roma, a elite latina, né, que era um povo de pastores, criadores de rebanho, e pastores armados, ou seja, pastores guerreiros, essa elite vai permanecer como a base, né, da formação do que vai ser a tradição patriarcal em Roma, né, da formação das linhagens tribais em Roma e etc. Okay? Um mito que diz respeito à origem de Roma, que é o mito de Rômulo e Remo. Esse mito ele fala da fundação de Roma e fala que Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Né? Então, segundo o mito, Rômulo e Remo
seriam filhos do deus Marte, que é o deus da guerra, e de Rhea Silvia, que é uma descendente de Enéas. Segundo a mitologia greco-romana, Enéas teria fugido da guerra de Troia e se instalado no Lácio. Teria sido aquele que deu origem, né, ao povo latino, né, ao povo romano. Ok? Então, esses dois irmãos, segundo o mito, eles teriam sido abandonados, correto? E teriam sido criados por uma loba, até que eles foram encontrados por um homem que os criou. Então, todo esse mito envolve também a cidade de Alba Longa, que teria sido uma cidade anterior a Roma, onde Númitor foi deposto. Númitor era o rei, pelo seu irmão Amúlio. E para garantir o trono, Amúlio vai assassinar os descendentes homens de Númitor e inclusive vai tentar, né, eliminar os filhos, né, de Rhea Silvia, jogando-os no rio Tibre. Tá? Então, segundo conta a lenda, um milagre teria acontecido. Essas crianças atolam no sopé dos montes Palatino e Capitolino, e ali são encontrados por uma loba. E depois um pastor de ovelhas chamado Fausto vai encontrar os meninos, como nós dissemos, na entrada de uma caverna, e vai recolhê-los e vai levá-los para sua casa, onde eles serão criados. E eles vão crescer junto aos pastores da região, praticando a caça, a corrida, os exercícios físicos, e começaram, depois de adultos, a saquear caravanas que passavam pela região. Caravanas, como nós dissemos, que eram comuns ali na área, atravessando do norte para o sul da Península Itálica. Tá? Em um desses saques, Remo é capturado, né, e levado para Alba Longa. E então Fausto acaba revelando a Rômulo a história dos dois irmãos, a verdadeira história. E esse vai partir para a cidade de seus antepassados, vai libertar o seu irmão, vai matar Amúlio, vai colocar Númitor novamente no trono. E os dois, percebendo que não teriam muito futuro na cidade, eles partem de lá com vários indesejados em Alba Longa para fundar uma nova cidade, tá? No local onde eles haviam sido abandonados, portanto, ali na região do Monte Palatino e do Monte Capitolino. E aí houve uma controvérsia entre os dois irmãos. Rômulo queria chamar a cidade de Roma e edificá-la no Palatino, e Remo queria nomeá-la de Rémora e fundá-la sobre o Aventino, um outro monte ali da região. Enfim, a coisa toda levou a uma divergência entre os dois irmãos e levou à morte de Remo por Rômulo, correto? E a partir daí se funda realmente a cidade. Tá? Segundo a lenda, né, Rômulo vai se tornar rei de Roma. Durante 38 anos ele teria reinado sobre Roma. E o rapto das Sabinas foi o fato mais importante do seu reinado. Esse rapto significava o seguinte, a fusão, né, dos latinos com os sabinos. E as Sabinas passam a serem as esposas, né, dos latinos, que tinham ido ali para a região do Palatino, do Capitolino e do Aventino fundarem, né, essa nova cidade. Faltavam mulheres e eles capturam as Sabinas justamente para terem descendência, para poderem casar e ter descendência. Então, Roma começa com uma fusão, né, dos povos que vinham de Alba Longa, descendentes de Enéas, povos de origem indo-europeia, e dos sabinos que já estavam ali, né, povos de origem mediterrânea desconhecida. Enfim, a partir dessa fusão,
racial que se forma a cidade de Roma. É que inicialmente, na verdade, é uma aldeia, né? Ela vai se tornar uma cidade progressivamente, depois com a invasão dos etruscos, vai ganhar ares realmente de uma cidade, né, propriamente dita. Isso nós explicaremos depois. O interessante é notar o seguinte, que Roma desde o início se mostra como uma aldeia de pastores guerreiros, e essa lenda que coloca Rômulo e Remo como sendo filhos de Marte, né, é muito significativa, porque Roma se destacou na história como um império militar, e Marte é o deus da guerra. Então, o mito ele simboliza justamente esse ardor guerreiro, esse espírito bélico que sempre marcou Roma. Então, nós ficamos por aqui. Essa é a primeira aula. Nós voltaremos ao assunto nas aulas adiante. Um abraço a todos.